Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos diretamente do 4º Congresso Brasileiro de Processo Civil e 11º Congresso de Processo Civil de Florianópolis. Estamos fazendo algumas gravações aqui com alguns palestrantes e hoje temos aqui um convidado muito especial, o professor Nelson Neri Júnior, que vai nos dar a honra de falar alguns minutinhos com os nossos ouvintes. Eu vou me dispensar a apresentação do professor, porque o professor dispensa qualquer apresentação. Mas eu vou iniciar, professor, lhe dando as boas-vindas, né, em nome do Dr. Juliano Mandelli, presidente da nossa seccional, em nome do Dr. Pedro Miranda, que é organizador deste evento, e dizer que é uma grande satisfação recebê-lo aqui nesse espaço. Então, professor, lhe passo a palavra inicialmente para uma saudação inicial aos nossos ouvintes. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu já agradeci aos organizadores pelo convite que me fizeram. Sempre que eu sou convidado para vir ao Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil, eu venho. Às vezes a agenda não permite, mas sempre estou aqui, adoro Santa Catarina, Florianópolis, e quero cumprimentar os nossos espectadores, tele e ouvintes também, e dizer que estamos às ordens para qualquer coisa que seja necessária em matéria de esclarecimento a respeito do processo civil. Muito obrigado. Professor, e qual é a sua primeira impressão aqui do Congresso? O que está lhe chamando a atenção? Olha, o que está me chamando a atenção é que o Congresso tem um afluxo muito grande de congressistas, né? E painéis super importantes com um dos maiores processualistas do Brasil. Então isso já dá a tônica de ser um congresso com bastante conteúdo. E isso é importantíssimo, né? O conteúdo do congresso e os espíritos críticos dos palestrantes também, porque não é só dizer que o CPC de 2015 é bom ou que está surtindo efeito ou não, mas também dizer o que não está funcionando, né, no Código de Processo Civil atual. E um pouco isso foi falado aqui, porque meu tema foi recurso especial, tecnicidades do recurso especial, então eu tenho que falar o que funciona e o que não funciona no especial depois de 2015, né? Foi isso que eu fiz. E antes da gente entrar especificamente, né, no tecnicidades, eu assisti a sua palestra lá e achei assim, excepcional. A nossa palestra de abertura ontem, né, foi sobre um balanço geral do CPC 2015. Né? Tirando os pontos positivos e pontos negativos, professor, o senhor acha que o CPC 2015 ele realmente foi uma inovação? Enfim, ele está produzindo os frutos que se esperava que ele produzisse? Não, porque é justamente aquilo que eu falei um pouquinho atrás. Se esperava muito do CPC, né? Vai resolver o problema do gigantismo em números, né, do Poder Judiciário, que tem muitos processos em andamento na Justiça Brasileira, mais de 80 milhões de processos, né? Então o CPC resolveria, etc., com esses mecanismos de recurso repetitivo, de temas, repercussão geral, agora relevância, que ainda não está regulamentada, mas no recurso especial, né? E se esperava muito. Só que está mais confuso do que estava antes. Isso reconhecido até pelos próprios ministros dos tribunais superiores, porque o gigantismo, o tamanho da nossa litigância aqui no Brasil, o Brasil é um país que tem uma cultura de litigância. Então, enquanto em outros países se procura resolver os problemas extrajudicialmente, né, com acordo, mediação, etc., o Brasil sempre alguém judicializa, seja na política, seja na vida privada. Então nós temos uma cultura de demandar, né? Então, isso é o imponderável. Então, nenhuma lei resolve isso. Então, não adianta a gente pensar que o CPC ia resolver o problema do gigantismo criando esses mecanismos de recurso, de temas e precedentes e tal. Primeiro que é inconstitucional tudo isso, né? O CPC dando competência para o STJ e para o Supremo. Quem dá competência para o STJ e o Supremo é o artigo 102 e o 105 da Constituição. Não é o CPC. Ele não pode dar essa competência. Então teria que primeiro ter sido feita uma emenda constitucional para propiciar a esses tribunais que fizessem isso. E os tribunais superiores se afirmam tribunais de teses. Eles não são tribunais de teses. A Constituição não diz que eles têm que decidir em abstrato, fixando orientações e teses. A Constituição diz que eles têm que julgar
recurso. E recurso é a revisão de uma decisão que já foi feita pelo Tribunal Inferior. Né? E, portanto, eles são tribunais de caso concreto. Poderiam ser de tese se a Constituição assim o dissesse. Por isso que eu digo que no Brasil, eu gostei muito da expressão do professor José Miguel Garcia Medina, quando ele fez a exposição dele, agora de manhã, dizendo que a gente está fazendo sempre um puxadinho. Né? Então, ou seja, ninguém faz uma coisa para valer. Vamos mudar a Constituição, estruturar o que é o Supremo, o que é o STJ? Não, a gente vai colocando coisinha para cá, para lá, para cá, tudo inconstitucional, né? E disfuncional, porque não está funcionando. Com esse monte de... O Supremo tem 1.300 temas, o STJ tem 1.300 temas. Quer dizer, se juntar os dois, dá mais do que o Código Civil de artigo. Como é que é possível uma coisa dessa? Ninguém entende o que é isso, não tem uma ordem, não tem um critério para você dizer, selecionar o que é tema, o que não é tema. Então, como é que pode funcionar um sistema desse? Né? Então, não funciona mesmo. E, sobre certos aspectos, eu acho assim que realmente, né, o nosso sistema de precedentes ainda não construiu a sua identidade, né, professor? Exatamente o que é o sistema de precedentes? Olha, em primeiro lugar, se falava lá atrás que o Brasil estava se aproximando mais do common law com essa questão de precedente. Só que o precedente no common law não tem nada a ver com o nosso. Né? No common law existe também lei. E o mais importante, qualquer manual de common law, de direito comum, né, dos países anglo-saxônicos, da Commonwealth, etc., dizem o seguinte: havendo lei, não é para aplicar precedente. Isso é muito importante. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem estado que aborto é crime, outro aborto não é crime, um estado pode ter casamento de homossexual, outro não, diz que não pode ter. Então, a lei que determina a condução das pessoas. Quando não tem lei, se aplica o precedente. Isso é direito anglo-saxônico, é o common law. Desculpem. Mas no Brasil não é assim. O nosso sistema de precedentes, como você bem falou na sua indagação, é um sistema diferente. É uma jabuticaba, só tem no Brasil isso. Quer dizer, como é que pode ser precedente eu fixar uma tese que vai ser para o futuro? Quer dizer, o precedente é o juiz do futuro que vai dizer o que é. Não sou eu, no começo, que vou dizer. Então, por isso que, para se defender dessa alegação de incoerência, de disfuncionalidade, quem defende a ideia do precedente diz que é um precedente à brasileira. Ou seja, nós inventamos esse sistema, só que nós não soubemos inventar. Então tem muito ainda a ser feito e muito a ser aprimorado para que o nosso sistema possa ser chamado de sistema. Porque, por enquanto, é uma mixórdia disfuncional essa questão de temas e de recurso repetitivo. Nós não podemos fazer isso. Está muito complicado. E quem sofre são os professores das disciplinas de recursos, né, professor? São, os professores sofrem porque eles têm que trabalhar com a Constituição, com o CPC e com a jurisprudência dos tribunais. Né? E explicar para o aluno exatamente isso que a gente está conversando aqui é uma dificuldade enorme. E a questão do ativismo judicial é que pega bastante, porque o juiz não foi criado pelo sistema brasileiro, né, para legislar e fazer tema, fazer tese de recurso repetitivo, fazer súmula. Isso é legislar. Você está fazendo enunciação abstrata que todos devem cumprir. Isso é lei. E o judiciário não pode fazer lei, só tem autorização para fazer lei numa hipótese. É da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Gostemos ou não, está na Constituição. Então aí o Supremo pode legislar, aspas, né, fazendo súmula vinculante. No mais não pode, nem ele, nem tribunal nenhum. Mas tem feito. Então como é que o juiz pode legislar para ele mesmo? Né? Como é que o CPC foi feito nessa parte de precedentes e tal? Foi feito por juízes. Foi o Supremo e o STJ que fizeram esse núcleo que está hoje dentro do Código de Processo Civil. Né? Então, como é que o judiciário pode legislar para ele mesmo? Se o destinatário da função jurisdicional é o jurisdicionado, é o cidadão brasileiro. Esse que é o jurisdicionado é que tem que dizer o que ele quer. Não é o Poder Judiciário que vai dizer por meio de reforma de lei. Né? E é isso que nós temos. Então, aqui é tudo disfuncional.
Por isso o precedente é brasileira. Não tem funcionado porque a gente não está sabendo construir um verdadeiro sistema. Tem que começar da Constituição Federal e não do Código de Processo Civil. Eu não sei se o senhor concorda, professor, mas um pensamento que eu tenho sobre esse sistema de precedentes, vamos deixar entre aspas aí, é que a gente não teve uma construção nem jurisprudencial e nem doutrinária antes do CPC 2015 para nos preparar ideologicamente, intelectualmente para aquilo que vinha. Eu lembro que quando saiu, eu sou professor aqui da Escola Superior da Advocacia, e logo que foi promulgado o Código de Processo, a gente correu o Estado, enfim, fazendo palestras e tal, né? E uma grande dificuldade, né, e alguns textos que eu escrevi também, era encontrar doutrina, né, para embasar as opiniões que a gente ia falar nesses cursos ou então nos escritos, né? Não foi uma construção meio que de trás para frente, né? Primeiro veio a lei para depois as pessoas se adaptarem. O direito normalmente corre atrás, né? Ele vem atrás dos movimentos sociais, né? Mas aqui não foi uma certa inversão? Na verdade, essa inversão aconteceu realmente e nós criamos um sistema sem nenhuma fundamentação teórica e robusta para sustentar esse sistema. Então, como a gente foi criando de acordo com o que vinha na cabeça, é o puxadinho. Aí você faz o puxadinho e... Quer dizer, cadê aquele jurista que entende de sistema para construir tudo isso? Se você deixa na mão do juiz que só está interessado em saber se a pilha do processo dele vai baixar, você não pode ter um sistema assim. Tem que ser um sistema que entenda de sistema, né? Que construa, com base em doutrina, em teoria geral do direito processual civil, filosofia do direito, que entenda de direito comparado para saber o que está acontecendo no mundo, o que tem funcionado, o que não tem. Então, não é por acaso que os países civilizados formam comissões para fazer código e leis de juristas, né? E não comissão de quem não seja jurista. Nada contra, é que não é do métier da pessoa pensar sistema, né? O juiz que vai julgar o caso, ele não tem nem a obrigação de saber de sistema, não é função dele, tem que resolver a lide, né? Então não é uma culpa do juiz, do Poder Judiciário, etc. É nós que estamos fazendo a coisa incorretamente, né? Quando deveríamos ter aproveitado tudo isso para construir um belo sistema, vamos chamar de precedente ou não, né? Mas para construir esse sistema tem que começar da Constituição Federal, não pode começar por baixo. Então nós inventamos vamos chamar aqui, colocar entre aspas essa expressão, nós criamos um direito jurisprudencial que vale mais que a Constituição. Como é que é possível, num país que diz que está no Estado Democrático de Direito, isso é o que está no artigo 1º da Constituição, mas será que é de fato isso? Ou só está lá formalmente, Estado Democrático de Direito? Que a gente tem visto ultimamente no país, data máxima vênia, né, só decisões contra o Estado Democrático de Direito. Então nós não temos, na verdade, um Estado Democrático de Direito como gostaríamos de ter e como manda o artigo 1º da Constituição. Nós estamos fora do Estado de Direito. Então isso é o que eu acho, né? Aparentemente nós estamos no Estado de Direito, mas é formal, não é real. Se fosse real, nós teríamos que arguir a inconstitucionalidade desses artigos do CPC, o Supremo daria a inconstitucionalidade, ele não vai dar nunca. Se alguém alegar que é inconstitucional qualquer artigo do CPC, o Supremo já, de antemão, já não dá. Então, que Estado de Direito é esse, onde as coisas são escancaradamente inconstitucionais e o tribunal, que tem que velar pela Constituição, não reconhece essa inconstitucionalidade? Então, deveríamos sim ter construído um sistema de precedentes. Eu não chamo de sistema o nosso, porque não é sistema, né? Ele é um amontoado de regras, mas não é sistema. Sistema é uma coisa diferente, não é isso que foi criado pelo CPC. Então, pode ser criado um sistema para precedentes, sim, mas tem que começar direito, né? Começar pela Constituição. Bom, professor, mas vamos trabalhar com a realidade. Temos um precedente. O precedente pode ser interpretado?
Sim, uma coisa importante, essa pergunta é super importante. Eu me lembro na discussão que culminou no Supremo com a edição da súmula vinculante número 11, que é aquela das algemas, se discutiu muito lá, e um ministro, eu não me lembro exatamente qual foi, disse: temos que fazer uma súmula que não possa ser interpretada, que seja claríssima e tal, etc. Eu, quando vi aquele debate, está nos anais lá do Supremo, que vocês podem consultar lá, eu falei: como é que é possível alguém que faz um texto não querer que esse texto seja interpretado? Então, qualquer texto é interpretável. Texto da Constituição é interpretável. Está aí o Supremo fazendo as súmulas vinculantes, etc. Texto de lei federal é interpretável. Portanto, tema é interpretável. Né? Enunciado de tema. Enunciado de recurso repetitivo ou de repercussão geral do Supremo são textos, portanto, são interpretáveis. Então, eu, juiz, eu, advogado, eu, Ministério Público, posso interpretar uma súmula, um tema, um recurso repetitivo, né, uma repercussão geral. Então, é uma ilusão e digamos, um erro metodológico e até de lógica formal falar que tem texto que não pode ser interpretado. E isso acho que já nos leva, né, professor, para a gente lhe perguntar sobre o tema da sua palestra, né, tecnicidades do recurso especial. Recurso especial, lá do extraordinário, enfim, são os repetitivos, né, são as duas grandes ferramentas, eu acho, da construção desse sistema de precedentes, né? Não que as outras modalidades, o IAC e RDR, não tenham a sua importância, mas eu acho que a grande massa mesmo da construção jurisprudencial, usando a sua expressão, do Brasil está no especial e no extraordinário. E o senhor se deteve aqui na sua palestra para falar, né, das tecnicidades do recurso especial. E assim, o que o senhor poderia falar para os nossos ouvintes, como que um resumo, né, da sua palestra, que agora fica gravado, enfim, isso fica para a posteridade, para que os nossos ouvintes que não tiveram, nossos espectadores que não tiveram a oportunidade de estar aqui, possam ouvir do professor essas dicas e orientações. Olha, o recurso especial, assim como o extraordinário, como o recurso de revista, são chamados de recursos excepcionais, porque não são terceiro grau de jurisdição. São recursos excepcionais que visam a uniformização do entendimento da lei federal no país e o respeito à lei federal e à Constituição Federal. Isso aqui é a tarefa dos recursos excepcionais, né? E, no caso da minha palestra, eu disse que esses recursos são dificílimos de serem trabalhados, né? Então, um advogado público, da AGU, Procuradoria do Estado, o Ministério Público, então quem vai interpor um recurso desse vai trabalhar com recurso de fundamentação vinculada. Diferentemente de uma apelação, que você pode alegar o que você quiser, né? E pode discutir depoimento da testemunha, pode ver o que o perito falou, o que não falou. Tudo isso você faz no recurso de apelação, que é um recurso de fundamentação ampla. O especial, extraordinário e recurso de revista são de fundamentação vinculada. Só cabe naqueles casos em que a Constituição expressamente disse, né? No caso do recurso de revista, é a CLT que vai dar as situações de admissibilidade do recurso de revista. Mas, primeira coisa, está trabalhando com recurso de fundamentação vinculada. Então, você não pode falar tudo o que deveria ou que gostaria de ter falado numa petição de recurso excepcional. Vai ter que só mencionar, no caso do recurso especial, que foi a minha palestra, você vai ter que olhar para o artigo 105, inciso 3 da Constituição e verificar todos os elementos que ali estão presentes. Exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, a ele compete, diz o caput do artigo 105, inciso 3º, julgar em grau de recurso especial causas decididas em única ou última instância por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, né, que, aí vem as três hipóteses, são três alíneas, né, as mais
importantes são as alíneas A e C. A que diz que se o tribunal nega vigência ou ofende a lei federal, é a hipótese mais comum de recurso especial. E a linha C, que diz que quando o tribunal decide de forma diferente de que outro tribunal do país tenha decidido. Então é a uniformização da jurisprudência ou uniformização do entendimento da lei federal no país, que é tarefa do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial. Então, olhando tudo isso, você vai perceber que não cabe recurso especial de decisão do juizado especial, porque o recurso do juizado especial vai para o colégio recursal, que não é tribunal. E o inciso 3 do artigo 105 da Constituição diz que só cabe recurso especial da decisão de tribunal. Se colégio recursal não é tribunal, não cabe. Então, você tem que olhar para a Constituição para construir o seu recurso especial. É de última instância ou única instância? Não, ainda cabe se cabe algum recurso aqui embaixo, não esgotou a instância ordinária, não cabe recurso especial. Tem que esgotar. Tem súmula nesse sentido do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Né? O que mais? Lei federal é o que fala o artigo 105.3, letra A e letra C. Letra B também. Então nós estamos aqui diante de uma situação não de direito infraconstitucional, mas de direito federal. Eu falo isso porque o artigo 927 do CPC contém uma impropriedade e um erro grave. Ele diz que deve-se observar decisões do Supremo em matéria constitucional e decisões do STJ em matéria infraconstitucional. Está errado. Decisão do STJ em matéria de lei federal, e não de direito federal, e não de direito estadual ou municipal, que são infraconstitucionais. Isso não é tarefa do STJ, né, que a linha A, B e C falam de direito federal. Então, tem que saber o que vai ser impugnado por meio do recurso especial, né, que não seja direito estadual ou municipal. E que não seja também questão de fato. Né, porque descumprimento de lei federal, negativa de vigência à lei federal, são questões de direito. São questiones iuris, e não questiones facti. Né? Questão de fato não cabe. Portanto, súmula 279 do Supremo, súmula 7 do STJ, que diz que não cabe o recurso excepcional a respeito de mera interpretação de prova, é porque a questão é de fato. Por isso é que não cabe. A Constituição diz que só descumprimento da lei federal é que enseja recurso especial. Descumprimento de lei é questão de direito. Por isso é que não cabe na questão de fato. Então, tem que olhar tudo isso e também as súmulas. Olhar o artigo 105.3 da Constituição, olhar o CPC no aspecto dos recursos, para ver quais são as peculiaridades gerais de todos os recursos, né? E também as específicas do recurso especial extraordinário, e olhar súmulas do Supremo e do STJ sobre admissibilidade de recurso especial. Né? Porque aí sim você terá condição de começar a redigir um recurso especial. Sempre lembrando que é um recurso de fundamentação vinculada, é dificílimo de trabalhar com recurso especial, tem que ser um profissional com bastante acuidade profissional e competência, né? E muito difícil, e a estatística mostra isso, que grande parte dos recursos especiais interpostos no Brasil, grande parte não é conhecida. Então, por que não é conhecido? Porque o recurso está mal interposto, ou tem um defeito que não faz com que o recurso seja inadmissível. Então, o que é isso? É defeito de construção do recurso especial. Então, se nós temos aí, as estatísticas têm variado bastante, né? Há uns tempos atrás, 95% dos recursos especiais interpostos não eram conhecidos. 95% é muita coisa. E dos 5% conhecidos, digamos que 80% eram improvidos. Então, mas o tribunal tem que trabalhar. Então, para o STJ chegar nisso, ele tem que decidir. Então, é muito trabalho para o Poder Judiciário, dada a circunstância de que o Brasil é um país demandista. Então, nós temos 83 milhões de ações tramitando no Poder Judiciário. É muita coisa. É muita coisa. Só para dar uma ideia, o Japão, Estados Unidos e Alemanha, 3 das 5 maiores economias do mundo. Vamos tirar daí Estados Unidos e China. Esses 3 países
o número de ações trabalhistas que tem nesses 3 países é infinitamente inferior ao número de ações trabalhistas que tem no Brasil. E esses países são altamente industrializados. Então, como é que se explica esse número? Como é que eu vou explicar esse número? Então, o país é demandista. Né? O demandismo também acontece na área política. Quer dizer, aquele deputado, aquele senador, ou mesmo o governo federal, que perde uma votação no Congresso Nacional, que é o foro democrático para se discutir algum projeto, ele perde ali no Congresso Nacional e imediatamente ele atravessa a rua com uma petição de ADPF, arguição de descumprimento do preceito fundamental, pede uma liminar e o Supremo dá contra o poder legislativo inteiro. Então, quer dizer, não sabe perder. Então, é demandista, o governo é demandista, o deputado e senador que perde é demandista, o trabalhador é demandista mesmo não tendo direito, né? O empregador faz uma homologação da dispensa no sindicato do trabalhador, confere tudo, paga todos os direitos, no dia seguinte ele é réu de uma ação trabalhista. Então, como é que pode um país desse fazer qualquer previsão? Né, não é possível. Portanto, o recurso especial, assim como o recurso de revista, recurso extraordinário, são recursos dificílimos de serem trabalhados e em países da Europa, por exemplo, não nos Estados Unidos, mas em países da Europa, não é qualquer advogado que pode fazer um recurso para Tribunal Superior. Então tem advogado, tem carreira da advocacia. Aqui no Brasil não. Quer dizer, alguém que se forma hoje, recebeu a OAB, pode entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal, fazer sustentação oral, etc. Mesmo sem ter experiência. Então, isso também é um fator que contribui para esse demandismo exagerado e para, digamos assim, para as decisões dos tribunais que são de não conhecimento dos recursos. Queria resgatar um ponto da sua fala, né, professor? O senhor diz que 95% dos recursos não são conhecidos, né? Ou não eram, porque isso... ele vai e volta. Tem 80%, assim, depois vai para 70%, volta para 90%. De forma genérica. Mas, enfim, a maioria absoluta dos recursos não é conhecida. Não é conhecida. Tá? E isso não se deve também, professor, a um certo fechamento das cortes, né? Nós falamos, os precedentes podem ser interpretados, né? O juiz interpreta o precedente, mas a advocacia também vai dar uma interpretação para um determinado precedente, buscando sempre o aprimoramento. Se não é o advogado, não tem mudança da jurisprudência. Porque o advogado é que leva as questões para os tribunais, né? Então o tribunal tem uma súmula, o advogado leva, o juiz pode falar, não tinha pensado nisso. Né? Então é o advogado que faz a tese, o Ministério Público, etc. Então é quem leva o recurso para o tribunal, é que faz com que a jurisprudência seja dinâmica, que ela mude, etc. Né? Agora, a sua pergunta do tribunal, fechamento dos tribunais, é verdadeira. Porque os tribunais, eu não gosto de usar essa expressão, porque ela é pejorativa e, digamos assim, depõe contra a dignidade do Poder Judiciário. Mas jurisprudência defensiva. Então os tribunais se defendem. Eu não quero ter muito processo, então eu vou criar um monte de situação aqui de não conhecimento de recurso. Isso existe? Lógico que existe. E o CPC 2015 quis evitar a jurisprudência defensiva. Mas o brasileiro tem jeitinho brasileiro. Então os tribunais sempre descobrem outras formas de fazer uma jurisprudência defensiva. Por que esse nome é ruim e é pejorativo? O tribunal está se defendendo do quê? Ele não tem que se defender de nada. Quer dizer, se a Constituição garante o direito de ação a qualquer cidadão e quem reside no Brasil, artigo 5º, 35 da Constituição, então chegou a ação, ele tem que resolver. Tem que decidir, não tem que se defender das ações. Então, mas são os próprios tribunais que dizem que eles têm jurisprudência defensiva. Então, mas é estranho isso. Eu acho que um dos pontos assim, importantes, né, professor, foi a própria Lei 13.256, que mexeu bastante na estrutura do texto original do Código. Né? Então, eu vejo assim, que o CPC 2015 ele até tinha uma lógica, né, que quando foi promulgado, enfim, né, a Lei 13.256 meio que bagunçou essa lógica, né?
E especialmente, aí, nem a questão de recurso especial, né? Mas a questão da própria reclamação. Não, é sim. É questão também. de recurso especial, sim. Porque acabou fechando. Não, porque o que aconteceu? A Lei 13.256 ela foi editada em setembro ou outubro de 2015. Foi na vacatio legis. Portanto, na vacatio legis. O Código do Processo Civil, que é de março de 2015, nem tinha entrado em vigor ainda. Ele já foi mudado. Isso aconteceu também no Código 73, né, com a Lei 5879 de 73, que na vacatio foi mexida também, mas a mexida que se fez no CPC 73, antes da entrada em vigor, né, na vacatio legis, foi para acertar nomenclatura de lei, para acomodar junto ao CPC, né, cabimento de recurso mudando, adaptando as leis especiais para que fossem, digamos assim, compatíveis com o texto do Código de Processo Civil e vice-versa. Então foi uma coisa formal. Foi uma alteração formal. A 13.256 ela foi substancial. Foi uma mudança mesmo no âmago de alguns artigos do Código de Processo Civil. E por que eu falei que é do recurso especial? Porque, por exemplo, mudaram a situação de conhecimento do recurso especial extraordinário. O CPC, na redação original, dizia: quem vai conhecer ou não conhecer do recurso extraordinário agora é o Supremo e o STJ. Não é mais o tribunal local que nega seguimento ou dá seguimento num primeiro momento. Aí, se a parte não se conformar, entra com um agravo contra o recurso especial inadmitido, o recurso extraordinário inadmitido. Então, o CPC na redação original acabou com esse sistema. Né? Disse: não, agora quem faz essa tarefa é o STJ e o Supremo, não é mais o tribunal local. O STJ viu isso, se deu conta, e ele provocou a feitura da Lei 3.256. Então não foi uma coisa que veio do parlamento ou da comunidade jurídica, foi uma coisa que veio dos tribunais superiores, que não queriam isso porque inviabilizaria, e eu acredito que eles tinham razão, inviabilizaria mesmo o exercício da própria jurisdição daqueles tribunais. Ia ficar só o próprio tribunal, teria que aumentar o número de assessores, não sei como é que ia fazer, a logística seria muito complicada, então eles voltaram e inventaram esse sistema. E aí pioraram, porque até aí estava bom. Quer dizer, vamos deixar como estava no Código de 73. Mas eles pioraram, colocaram o artigo 1030, que diz que em determinada situação morre o recurso no próprio tribunal local de justiça ou regional federal. Então não cabe, se o presidente do tribunal ou o vice-presidente indeferem um especial extraordinário, nas hipóteses do 1030, só vai caber agravo interno. Não cabe o agravo contra recurso especial inadmitido, o ARESP, né? Ou o agravo contra o recurso extraordinário inadmitido, o ARE. Não vai caber. É inconstitucional. Como que não cabe? O Tribunal de Justiça não pode dar a última palavra num recurso da competência do Supremo. Quer dizer, você olha, isso é escancaradamente inconstitucional. Por isso que nos meus comentários eu digo: dessa decisão cabe recurso extraordinário especial para o Supremo STJ. Né, da decisão do 1030, do agravo interno. Cabe um novo recurso por conta disso. Que é tudo inconstitucional. Agora, como é que faz isso? É o puxadinho. Você vai fazer uma lei no meio da vacatio legis, só para te beneficiar, você é STJ Supremo, você não é legislador, você não é jurista para saber desse sistema, você não conhece, então faz bobagem, né? Que é o que aconteceu com a Lei 13.256. Tem um ponto que eu estou me lembrando agora, professor, que é do 1042, que ele, né, tem uma primeira parte e a segunda parte, enfim, que ele reporta ao próprio tribunal local o julgamento quando a questão é a interpretação e aplicação de um precedente. É a mesma coisa do 1030, né? Porque o 1042 é o artigo que dá o agravo contra a negativa de seguimento do recurso especial extraordinário. Então é a mesma coisa, quer dizer, tem alguma coisa que fica no tribunal. Como é que pode o Supremo ou o STJ ou o CPC delegar função constitucional de julgar recurso especial extraordinário para o Tribunal de Justiça? Tá, mas está no CPC, é o Poder Legislativo delegando para o juiz local, para o tribunal local, uma competência que quem deu ao Tribunal
superior ao Supremo, foi a Constituição. A Constituição não diz que o Supremo pode delegar para o juiz local a admissibilidade do extraordinário e do especial. Né? Nem a Constituição diz isso e nem o CPC pode dizer isso. A delegação de poderes no Brasil, na Constituição de 69, a emenda 1 à Constituição de 67, tinha uma previsão expressa de que a delegação de poderes era proibida, salvo nas situações da Constituição. Esse artigo não foi repetido na Constituição de 88, mas é evidentemente inconstitucional a delegação de poderes. Né? Tanto assim que a delegação só está prevista no artigo 68 da Constituição de 1988, na vigente. Então, quando a Constituição mesma permite a delegação, está feito, ok. Mas quando não permite, um poder é harmônico, independente do outro, não pode delegar. Né? E nós vemos o CPC delegando. Essa questão ficará disposta no regimento interno do tribunal. Como assim? O legislativo mandando o judiciário legislar. Está abdicando da função dele de legislador? Né? E pode o tribunal local fazer o seu regimento interno contra texto da Constituição e contra texto da lei processual? O artigo 96.1 da Constituição Federal diz que o tribunal pode sim, pelo regimento interno, fazer o autogoverno da magistratura ali, organizar os seus órgãos dentro do tribunal de forma administrativa ou até jurisdicional, sem problema, mas, observadas as leis do processo e as garantias fundamentais das partes. Então, se eu faço um regimento interno contra texto da Constituição, contra texto da lei, como é que esse regimento interno vai se conformar com a Constituição? Então, o regimento interno do Supremo está cheio de inconstitucionalidades. Do STJ está cheio. Os tribunais locais também estão cheios de inconstitucionalidades em seus regimentos internos. E o CPC não pode delegar para regimento interno, né, coisa que é de processo civil. Né? Competência dele. E o artigo 22.1 da Constituição diz que a competência do Poder Legislativo da União é privativa, é a expressão que o 22 usa. É privativa do Poder Legislativo da União a competência para legislar, direito civil, processual, etc. Então, se é privativa, como é que ele vai delegar para o Poder Judiciário fazer no regimento interno alguma coisa de processo civil? É tão escancarada a inconstitucionalidade e ninguém dá bola para isso. Quer dizer, se você fala isso, você está pregando no deserto. O juiz não entende isso, o ministro não entende isso, o Supremo jamais declarará inconstitucional qualquer disposição dessa. Se você entrar com essa alegação, é o Dom Quixote lutando contra um moinho de vento, porque o Supremo vai dizer que é constitucional. Né? Se estivéssemos num Estado democrático de direito, de verdade, não formal, como nós estamos, né? Estado democrático de verdade, o judiciário anula essas decisões, essas leis que estão no CPC, esses artigos, porque ferem a Constituição. Enfim, professor, acho que a gente ficaria aqui conversando, eu, da minha parte, né, teria mais 150 perguntas para lhe fazer, né? Mas a gente sabe que o senhor tem horário, enfim. É sempre um prazer falar com vocês aqui. Mas a gente quer respeitar também a sua agenda, né, professor? Mas eu não poderia, né, e meus alunos também não me perdoariam se eu não fizesse uma última pergunta para o senhor, né, que é uma coisa que a gente acaba sempre falando em sala de aula, né, professor? Que é a questão da inteligência artificial no judiciário, especificamente ou especialmente nos juízos de prelibação, né? A análise de admissibilidade dos recursos por inteligência artificial. E aí, professor? Olha, inteligência artificial, nós não sabemos nem 0,0001% do que ela pode e não pode fazer. E quais são as consequências ou não. A gente não tem noção. É tão rápida e tão veloz a modificação tecnológica de tudo que a gente não consegue acompanhar tudo isso. Mas inteligência artificial, o Supremo e o STJ já criaram. No Supremo... Tem resolução do CNJ, inclusive? O Supremo tem um sistema de inteligência artificial chamado
Victor, em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal. Foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. E o STJ tem um sistema chamado Atos, em homenagem ao ministro Atos Guzmão Carneiro, que também foi um grande ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, esses programas, eles são feitos alimentados por acórdãos do STJ e do Supremo, né, cada um na sua esfera, não é? E que dão a tônica da admissibilidade ou não do recurso. Eu, como advogado, já burlei o Atos e o Vitor algumas vezes, porque a gente sabe como trabalhar hoje, né? Porque amanhã muda a inteligência artificial. Tá Maria e o STJ Logos, né? Que são as novas ferramentas. Né? Exatamente. Então, a gente, se você coloca na tua petição de recurso especial, eu não vou discutir revisão de prova, né? Essa questão, colocou essa expressão, o ato já pega lá e já indefere seu recurso, súmula 7. Então, precisa instruir bem esses programas de inteligência artificial para não dar essa situação de perplexidade. O bug. O bug. Mas isso é da vida. Vai acontecer, vai ser aprimorado? Seguramente isso vai ser aprimorado. Mas é um perigo. Realmente um perigo a inteligência artificial para quem tem má intenção. É uma ótima ferramenta, maravilhosa para quem tem boa intenção. Quem tem má fé pode criar empecilhos seríssimos com o uso incorreto da inteligência artificial. Mas ninguém pode ser contra o progresso, né? Então, você tem que ser a favor da inteligência artificial, desde que construída com toda a responsabilidade que deve ser construída. Né? Eu acho interessante que tem essa resolução do CNJ, eu não vou lembrar o número agora, mas ela diz que o magistrado não está obrigado a mencionar lá na sentença que ele se utilizou da inteligência artificial. Né? Acho que mas o Supremo e o STJ já fazem isso. Eles usam, mas não colocam na decisão que é a inteligência artificial. Então, às vezes a gente entra com recurso, eu vou lá falar com o ministro, Supremo ou STJ, falo, ministro, o senhor não instruiu bem o Atos aqui, o Atos errou. O ministro já fica todo constrangido. Lógico que isso é uma brincadeira, mas é assim. Eles não falam e nem tem por que falar também, né? Mas isso é um mecanismo. Também não vou falar se eu li um artigo numa revista jurídica para resolver uma decisão aqui como juiz, etc. Né? Ou eu, como advogado, leio algum livro de doutrina, pego aquele ensinamento e não falo nada. Então, também não sou obrigado. Se é plágio é outra coisa. Mas pegar a ideia, trabalhar e tal, pode ser feito. Né? Tá bom, professor. Eu só tenho que lhe agradecer, né, pela extrema gentileza de vir participar dessa gravação. E como de praxe, eu vou lhe deixar lhe deixo o espaço aberto aqui para o senhor, enfim, se despedir, né, dos nossos ouvintes e espectadores. E se tiver algum ponto que o senhor gostaria de ter falado e que eu não perguntei, né, fique totalmente à vontade, o microfone é seu, enfim, faça dele o que quiser, professor. Olha, eu falei até mais do que eu deveria. Não tem nenhum ponto que eu queira falar mais. Tem muita coisa aqui que eu não deveria ter falado, mas falei. Então, falei, está falado. Então, não tem mais o que dizer. Mas eu quero dizer da minha alegria de poder participar desse congresso de brasileiro de Direito Processual Civil e Congresso de Direito Processual Civil de Florianópolis e dizer que fiquei muito honrado novamente, porque tenho sido convidado algumas vezes para vir aqui, e gosto muito do ambiente do Congresso, né, criado pela OAB de Santa Catarina, que digamos que seja o maior incentivador desse Congresso e patrocinador. E sempre que convidado, virei, tendo agenda, né, e quero cumprimentar os organizadores, porque o Congresso é de ótima qualidade, muito robusto, né, com muita seriedade têm sido enfrentados os temas aqui, pelo aquilo que eu tenho visto. Então, parabéns aos organizadores. Muito obrigado, professor. Então, a gente vai encerrando por aqui. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e tive a honra hoje de conversar, né, com o professor Nelson Neri Júnior sobre esses temas assim, que são extremamente relevantes e importantes para a advocacia catarinense. Deixo um agradecimento final
ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional, né? Ao Dr. Pedro Miranda, que é o organizador de tudo isso e que nos permite, né, afinal de contas, estarmos hoje conversando aqui. Agradeço a nossa equipe técnica que está nos dando suporte e sempre deixo um agradecimento final, professor, aos nossos ouvintes e espectadores, né? Porque tudo isso que a gente faz, o congresso, enfim, afinal... É para eles. É para eles, né? Não é para nós, né? É para eles. Então fica esse agradecimento, né? Nos despedimos aqui de mais esse episódio e fica o convite aí para continuar nos acompanhando. Muito obrigado, professor, e seja sempre bem-vindo a Florianópolis e seja sempre bem-vindo ao Congresso. Bem, até logo. Até lá.